a leitura do livro O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família, de Marcos de Souza Borges, Cote, editora Jocum. Capítulo 2. Confrontando as motivações. Torre ou altar? O drama de Babel. As implicações do crescimento. A qualidade do crescimento é a chave do avivamento. Todo processo de crescimento tem o seu preço e as suas consequências. O crescimento é uma espada de dois gumes. Pode ser uma grande bênção ou uma forma de multiplicar problemas e pessoas problemáticas. Apenas produzimos frutos de acordo com a nossa espécie. Essa é a lei da reprodução, que rege nossa natureza em todas as esferas. Nossas motivações também determinam a espécie da semente que estamos plantando. Pessoas enfermas pregam um evangelho enfermo e contaminado. Esse é o lado negativo do crescimento. Outro aspecto do crescimento é que ele flui de Deus. Paulo declara isto, aspas, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isto está escrito em 1 Coríntios 3, verso 6. Este é um dos maiores segredos da vida. Podemos semear e regar, mas o crescimento é naturalmente sobrenatural e só vem de Deus. Jesus declara a mesma questão de forma desafiante. Aspas. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Está escrito em Mateus 6, verso 27. Ninguém fica 45 centímetros, um côvado, mais alto de um dia para o outro, porque assim o quer ou anseia. É necessário saúde e, acima de tudo, paciência para crescer. A ansiedade pode ser um inimigo perigoso. Jesus adverte. Ignorando isto, muitos líderes acabam obstinados por uma receita milagrosa de crescimento que destaca a formação de pessoas provadas e aprovadas por Deus. Formar o caráter de uma pessoa é muito trabalhoso e pode levar mais tempo do que imaginamos. O crescimento desamparado pela formação de líderes consistentes pode levar a uma maior perda de tempo, produzindo até mesmo processos de estagnação. Uma perspectiva rápida de sucesso sempre foi um fator consistente de tentação. Alguém já disse que o maior inimigo de um líder é o sucesso. O sucesso é um campo minado. Muitos pecados sedutores estão estrategicamente enterrados neste campo. Soberba, independência, estrelismo, autoritarismo, impaciência e principalmente a vanglória. Chegar ao sucesso pode até ser fácil e muitos o alcançam, porém permanecer nele é para poucos. Aqui é que muitos abandonam o altar e passam a construir uma torre. O altar é divino, a torre é humana. Uma perspectiva de crescimento que quebra a lei do processo tem sido um laço para muitos pastores, que acabam se tornando vítimas de métodos certos, porém que atropelam a ética, a vontade e o tempo de Deus.
acabam edificando sem fazer primeiro o alicerce. Esse tipo de crescimento pode funcionar por um tempo, porém, não suportará as tempestades vindouras. Em Provérbios 21, verso 4 diz: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente à pobreza. Muitos, com medo de perder as pessoas e os recursos que elas representam, deixam de confrontar seus pecados e espremer suas feridas. Acabam negociando princípios e valores do reino de Deus. Essa é uma péssima semeadura, pois sacrificam o avivamento em prol do crescimento. Quando se perde o zelo pela santidade, o crescimento é doentio. Assim fica fácil entender por que algumas igrejas crescem assustadoramente e depois na mesma velocidade diminuem e minguam. O evangelho sem cruz produz uma igreja fraca, vulnerável e incapaz. Mais do que nunca precisamos investir no aspecto qualitativo, produzindo na vida das pessoas uma motivação pura, uma vida centralizada nos princípios morais do reino de Deus e um evangelho que glorifica a cruz. Motivações, valores e a mensagem são as 3 dimensões da pedra angular do discipulado. Sem um autêntico fundamento nesse sentido, a formação de discípulos está condenada. Motivações corrompidas, uma vida cheia de poder e ausência de princípios e um evangelho sem a cruz são os ícones da crise de santidade, que acarreta a crise de liderança que hoje assola a igreja. A raiz da confusão. Em Gênesis 11, dos versos 5 ao 7, diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Sutilmente, o crescimento pode ser contaminado e tornar-se até mesmo cancerígeno. Esse foi o terrível drama de Babel, quando se deu a segunda queda da raça humana. Aqui a unidade se evidencia como um princípio inquestionável, que produz crescimento sob qualquer circunstância. A grande questão, porém, são as motivações. O crescimento é inevitável, mas as motivações estabelecem a qualidade e o destino do crescimento. As motivações determinam o caráter, e o caráter determina o destino. Um princípio certo pode ser totalmente desbalanceado por uma motivação corrompida. Essa é a maneira pela qual o diabo estrategicamente tira proveito dos princípios divinos. Podemos sintetizar a história de Babel dizendo que é menos pior a divisão do que o crescimento errado. Sendo assim, é indispensável que saibamos aprender com as nossas divisões, a corrigir nossas motivações de crescer. Sem isso, a igreja pode sutilmente deixar de ser um altar a Deus e tornar-se uma torre em homenagem a uma personalidade humana.
Muitos ministérios estão vivendo esta fase crítica. Esse conflito no qual é fundamental discernir se o tempo é de insistir numa fórmula de crescimento ou aprender com os golpes das divisões sofridas para então poder crescer sobre fundamento certo, que é a glória de Deus. Antes de crescer, antes de Deus nos edificar, Ele vai escavar alicerces, esburracar, sondar, encontrar terreno firme na nossa vida. Ele vai gerar motivações certas e um caráter sólido em nossa personalidade. Essa é uma tarefa árdua e dolorosa. Uma trilha de provas e situações na qual nossos valores e princípios serão minuciosamente checados e nossas motivações profundamente corrigidas. Deus só edifica sobre alicerces que Ele mesmo estabeleceu. Em Babel, presenciamos uma comunidade que estava edificando sobre um alicerce formado por motivações reprovadas. Não existe unidade duradoura quando os motivos são errados. Por mais que o princípio seja certo, uma motivação corrompida transforma a situação numa bomba relógio. É só uma questão de tempo e o caos se instala. A unidade inspirada por motivos errados é, na verdade, uma semente de divisão e confusão. É importante acrescentar que nem sempre o diabo é o autor da divisão. Deus também executa a divisão como um juiz que condena nossas motivações obscuras e corrompidas. Avaliando as motivações. Em Gênesis 11, verso 4 diz: Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Este texto estabelece a plataforma motivacional dos moradores de Babel. Motivações erradas podem subitamente fragmentar o processo de crescimento. Neste versículo, fala de 4 transgressões que compunham a motivação daquelas pessoas e fizeram a unidade resultar num processo condenado de confusão e dispersação. 1. Edifiquemos para nós. Egoísmo e possessividade. Quando nos referimos à obra de Deus, a atitude interesseira de edificar para nós é muito perigoso. A motivação encoberta de edificar para nós expressa uma rebelião aberta contra o senhorio de Cristo. A grande questão aqui é que é o estilo de liderança, mas o espírito de liderança. Donos ou mordomos? Servos ou senhores? Pastores ou dominadores? Liderar é orientar, servir e cuidar. Motivacionalmente, qual é a nossa obra? Estamos servindo ou usando as pessoas? Na carta aos Efésios, Paulo declara que Deus deu à igreja pastores, mestres, etc. E não deu aos pastores, mestres, etc. a igreja. Pertencemos ao corpo de Cristo e não o corpo de Cristo nos pertence. Quando nos sentimos donos da obra de Deus, começamos a manipular pessoas.
as pessoas passam a ser segundo plano. A vida de oração é substituída por muitas exigências e duras cobranças. Extingue-se o hábito de depender de Deus. Tomamos nossas próprias decisões independentes da autoridade de Deus. Amotinamos contra a vontade de Deus. Tudo isso acontece com muita sutileza, debaixo de uma capa de espiritualidade. Esse foi um dos pecados mais graves da classe religiosa contemporânea de Jesus. Por isso, ele nos confrontou com várias parábolas, como a da vinha arrebentada, em Mateus 21, dos versos 34 e 33. E do mordomo espancador, que está em Mateus 24, dos versos 48 ao 51, e outras. Essas são pessoas que fizeram violência à obra de Deus. Pessoas que deixaram de ser servas para se tornarem donas. Jesus deixa conosco uma pergunta-chave. Aspas. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Isso está em Mateus 21, verso 40. Quando se perde de vista que somos mais que simples mordomos, o inimigo começa a implantar várias de suas estratégias de controle, que vão desgastar e destruir os relacionamentos. Manipulação, dominação, avareza, chantagens disfarçadas e várias outras atitudes inspiradas pela insegurança e pelo medo de perder o controle e a reputação vão implodir nossos relacionamentos com Deus, nos colocando espiritualmente numa situação na qual, apesar de nos sentirmos seguros, na verdade estamos à beira do colapso. 2. Uma torre cuja o topo chegue até os céus. Megalomania. Deus é grande e certamente tem grandes coisas para cada um de nós. Porém, ele nunca começa do muito e do pronto. Uma motivação baseada na mania de grandeza normalmente te aloja orgulho e soberba. Essa motivação pode nos levar a atropelar uma série de princípios divinos, como humildade, fidelidade no pouco, unidade e etc. Todos se impressionam com coisas grandes e imperiosas. Talvez o maior perigo desse tipo de motivação seja que ela nos induz e nos esquecemos de Deus. Esse tipo de amnésia moral colocou muitos impérios em total destruição. Esse foi o veredito divino para Edom, que orgulhosamente excedeu-se no juízo contra Israel. Em Obadias 3, verso 4 diz: A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. Que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Acerca do grande templo em Israel, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada, porque se esqueceram de Deus e rejeitaram a palavra profética. Estavam tão obstinados com o sucesso alcançado que não discerniram a visitação divina. Sob o pretexto de proteger a estrutura religiosa, assassinaram o Messias, o avivamento em pessoa. Prenderam-se em
há tantas regras que perderam a essência do relacionamento com Deus. Tornaram-se insensíveis à presença de Deus, a tal ponto de não apenas fazer a obra de Deus sem Deus, mas também de fazer a obra de Deus contra Deus. O perigo de uma grande estrutura religiosa é que isso nos faz sentir inatingíveis, tão seguros que nem precisamos mais de Deus. O Espírito Santo se retira. Até pensamos que estamos acima da correção divina. Dessa forma, nós mesmos definimos a altura da nossa queda. Jesus nos tirou de um império, o império das trevas, para o seu reino de amor. Isto está em Colossenses 1, verso 13. O império e reino são palavras motivacionalmente opostas, tanto quanto controlar e servir. Quando uma igreja deixa de ser parte do reino para se tornar um império, a motivação megalomaníaca autossuficiente está em xeque. 3. Façamos célebres os nossos nomes. Idolatria da reputação. A autoafirmação e o amor à fama são tendências perigosas que também revelam uma personalidade desequilibrada pela insegurança. Torre ou altar? Torre é um memorial e um monumento a si mesmo. Altar é o lugar de entrega total a Deus. Essa é a base da verdadeira adoração. O que estamos construindo para Deus? A Bíblia diz que Saul construiu no Carmelo um monumento em sua própria honra. Sua motivação de fazer do seu reino uma torre o levou à decadência e ao caos. Ele foi duramente reprovado por Deus. Davi também passou por situação semelhante, sendo tentado por Satanás nesse sentido. Ele pecou contra Deus, enumerando o seu povo, confiando no crescimento e no potencial do seu exército. Transgrediu contra Deus, ignorando que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Isto está em Salmos 144, verso 31. Mas por fim arrependeu-se e se submeteu à correção divina. Para demonstrar sua atitude de humilhação, construiu um altar a Deus na eira de Araúna, onde posteriormente Salomão edificou o templo. Dessa forma, teve a promessa do seu reino selada por uma aliança eterna que se cumpriu em Cristo. Não devemos construir nossa identidade apenas através do que fazemos. Intimidade com Deus é a grande chave para fluirmos na nossa identidade. Não devemos buscar uma obra simplesmente. Isso pode ser uma maneira de alimentar ainda mais a nossa insegurança e fugir do tratamento de Deus. Devemos buscar ao Senhor e Ele vai nos estabelecer na sua obra. Não devemos buscar uma posição nos concentrando em privilégios. Devemos servir ao corpo por intermédio do nosso dom. O nosso dom em exercício vai produzir no tempo certo uma posição adequada para nós. Não devemos buscar a afirmação dos homens. Devemos nos concentrar na aprovação de Deus e Ele nos apresentará aprovado diante dos homens. A cobiça pela fama é uma tentação que tem vencido a muitos. A fama, neste caso, é uma recompensa que o diabo dá para as pessoas não serem o que Deus planejou para elas. Todas as vezes que nos deixamos intoxicar por vanglória,
fama, nos afastamos da nossa identidade em Deus. O caminho para sermos quem Deus deseja que sejamos é a adoração. A adoração libera a revelação da nossa identidade. A autoafirmação nos enclausura ainda mais em nosso contexto de insegurança. 4. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. O avesso do id, o fique, possessividade e comodismo. Essa atitude defensiva revela o fundo do coração daqueles homens. Eles estavam sendo fortemente inspirados por medo e insegurança. Uma motivação na autoproteção pode fatalmente nos levar não à grande comissão, mas a uma grande omissão. A intenção original de Deus para a terra é revelada no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Novamente, o plano original de Deus, mais bem detalhado posteriormente no Novo Testamento pela grande comissão de Jesus, é confirmada para Noé, o tronco da raça humana. Em Gênesis 9:1 diz: E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A intenção de Deus era encher a terra. A intenção daquela comunidade era de não encher a terra. Quando perdemos a meta de encher a terra com o conhecimento da glória de Deus, entram a confusão, a divisão e a falta de entendimento. Quando pecamos contra a responsabilidade de discipular as nações, estamos destruindo a qualidade do crescimento. A mais eficiente estratégia de santificação é o evangelismo. O evangelismo faz a diferença entre os que estão com os pés em contato com o mundanismo e os que estão calçados com a pregação do evangelho da paz, vestidos com a armadura de Deus. Perdemos a bênção quando deixamos de ser uma bênção. Quando a igreja perde a visão do mundo perdido e torna-se um impériozinho, é sinal de que está sendo controlada por pessoas inseguras e não mais guiadas pelo Espírito Santo. Isso explica porque existe tanta gente ainda sem ouvir o Evangelho. Esta pseudo-unidade baseada no medo e na insegurança enterra a autoridade da igreja e compromete a qualidade do crescimento. O antídoto para esta toxina que adoeceu a motivação do homem em Babel só veio em Pentecostes pelo ministério do Espírito Santo. A primeira coisa que o Espírito Santo fez foi quebrar os sofismas religiosos que alimentavam os preceitos e o comodismo da igreja em relação aos gentios. A primeira mensagem de Pentecostes foi uma visão dos povos e línguas diferentes. Essa visão apostólica missionária teve seu auge com Paulo, o maior apóstolo dos gentios. A igreja primitiva manteve a qualidade do crescimento porque tinha uma marca registrada, a ousadia em testemunhar. Levaram o evangelho até os confins do mundo conhecido. Biblicamente foram mais que testemunhas, foram mártires. A palavra usada para testemunhas no Novo Testamento é mártires. Eles pagaram um preço de obediência, evangelizando o mundo,
na sua geração. Infelizmente, existe um mal generalizado na igreja. Muitos querem uma maneira de servir a Deus sem um envolvimento direto com a grande comissão de discipular as nações. Mais do que nunca, a igreja precisa de um toque da eternidade. A obediência ao ID é a chave para a unidade, o entendimento e complementabilidade ministerial do corpo de Cristo. Esse foi o último mandamento deixado por Jesus. Quando deixamos de fazer o que Deus nos mandou fazer, começamos a fazer o que Ele não nos mandou fazer. E aí começam muitos problemas, maldições, confusões e divisões. A igreja que se torna um fim em si mesma está condenada ao destino da Torre de Babel. Se de alguma forma não estamos diretamente envolvidos na grande comissão, pode ter certeza de que existe algo muito errado com o nosso evangelho e com nossa vida. O que o último mandamento de Jesus tem sido para nós? Uma grande opção na qual apenas alguns têm se envolvido? Uma grande omissão, porque sentimos que isso não é para nós e, portanto, só deve ser para os outros? Ou a grande comissão, um mandamento para todos, onde estamos comprometidos em cumprir cabalmente a nossa parte? Uma versão simplificada de Babel foi exemplificada pelo próprio Jesus no Novo Testamento. Ele fala de um homem que prosperou tanto que derrubou seus celeiros e os fez maiores ainda. A motivação desse homem estava alicerçada em interesses pessoais e na busca da segurança neste mundo. É quando a igreja se torna um celeiro e uma plataforma para garantir o sucesso e o comodismo humano. Repentinamente vem um veredito. Aspas. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Isto está em Lucas 12, dos versos 20 ao 21. Que tipo de celeiro missionário nossa igreja tem sido?